Olhe para mim e preste muita atenção. Existe uma passagem na Bíblia que é muito conhecida pela maioria das pessoas. E quem não conhece o versículo todo, ou os versículos todos, pelo menos a primeira parte dele já leu até no para-choque do caminhão. Mas embora seja uma passagem tão conhecida, para a maioria das pessoas ainda continua como, existe um mistério nas entrelinhas desta passagem, que a maioria das pessoas desconhece. E a partir do momento que os olhos de alguém se abrem para esse segredo, é impossível a pessoa ter conhecimento desse mistério, desse segredo, colocar em prática e não se beneficiar disso. Que segredo é esse? Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus diz assim, ó: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que é uma medida recalcada, uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante? O que significa isso? Se você procurar o pipoqueiro aqui da esquina e falar para ele assim, olha, eu quero um saquinho de pipoca, mas eu quero uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Então ele vai pegar o saquinho e vai encher de pipoca. Depois ele vai pegar o fundo do copinho e vai dar uma recalcada. Depois ele vai dar uma sacudida para caber mais pipoca ainda. Depois ele vai derramar o copinho de novo até transbordar. Isso é uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Certamente você quer que a sua vida seja assim, em todos os aspectos e sentidos. Você quer transbordar, você quer a bênção de Deus transbordando sobre a sua vida. Mas lá no início do versículo está o segredo para que isso aconteça. E o segredo é: dai e dar-se-vos-á. Mas o dai não está na frente por obra do acaso, na verdade não é aleatório. Se a gente tentar mudar isso, a ordem dos dois, e colocar o dar-se-vos-á na frente, e tentar colocar o dai depois, então vai travar tudo, porque a sua vida não vai andar. Essa ordem não pode ser mudada. Primeiro você dá, depois você recebe. E qual tem sido o erro da maioria das pessoas? A maioria das pessoas, ao invés de focar-se no dai, elas focam no dar-se-vos-á. Você sabe que em todos os relacionamentos que nós temos, o ser humano não é uma ilha. Ainda que a fé faça de você uma pessoa independente, você não precisa dos outros. Aliás, desculpa, você não depende de ninguém. Quando você crê em Deus e acredita em si mesmo, quando você crê em si mesmo e crê sobretudo em Deus, então você não vive na dependência dos outros. Mas é óbvio que nós vivemos relacionamentos, nós precisamos, nós não dependemos, mas precisamos uns dos outros. Se você tem um produto, você precisa de alguém para comprar esse produto. Se você, por exemplo, se casa, você precisa se dar bem com o seu marido, com a sua esposa, com o seu cônjuge. O pai espera do filho, o filho espera do pai, o empregado espera do patrão, o patrão espera do empregado. Todo mundo espera dia após dia receber alguma coisa de alguém. Mas quando você vai manter qualquer tipo de relacionamento com a pessoa, e também no aspecto profissional, você não pode ficar focado naquilo que é parte da pessoa, mas você tem que focar na sua parte. Você não pode ficar esperando que a pessoa primeiro faça a parte dela para você fazer a sua, porque isso seria como você colocar o carro na frente dos bois, seria como você esperar que os vagões puxassem o trem, e na verdade tem que estar a locomotiva na frente para puxar os vagões. Então primeiro você tem que se focar no dar, independente da parte da outra pessoa, porque quem disse ser-vos-á dado, não foi a outra pessoa. Quem disse nessa passagem que nós lemos agora, quem foi que disse ser-vos-á dado? Foi o próprio Senhor Jesus. Ele não disse como e nem pelas mãos de quem lhe vai ser dado, mas ele disse que se você se doar, de alguma maneira você vai receber. Então o que vale na nossa vida, o que importa é aquilo que está escrito.
E a partir do momento que eu leio esse versículo e eu creio nele, então eu vou viver a minha vida me focando no dar, independente da outra parte, de como as outras pessoas estejam reagindo. Por exemplo, eu entrei aqui no altar agora. Qual é o meu objetivo? Eu estou me doando. Eu vim aqui para orar por vocês, eu vim aqui para ensinar vocês, eu vim aqui para dar uma direção para vocês. Eu não tenho nenhuma garantia se todos que estão me ouvindo vão atender as minhas palavras. Não há nenhuma garantia de que você vai colocar em prática, mas eu não me importo, porque se eu estou me doando por você, então de alguma maneira Deus vai honrar o meu ministério, porque no final de tudo não é entre eu e vocês, mas é entre eu e Deus, assim como no final de tudo na sua vida é entre você e Deus. Vou tentar explicar melhor isso no seu dia a dia. Como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia? Dentro da profissão que você tem, todos os dias, quando você acordar e se levantar para trabalhar naquilo que você faz, diga dentro de você: hoje eu vou dar o melhor de mim em tudo aquilo que eu fizer. Se a senhora é uma diarista, por exemplo, que é uma profissão simples, para a maioria das pessoas considerada simples, mas honrada, então a senhora tem que sair de casa e dizer assim: eu vou lá para a casa da dona Lúcia agora, e eu vou deixar a casa da dona Lúcia um brinco, eu vou deixar o piso brilhando, eu vou deixar a roupa limpinha, aquilo que a dona Lúcia pedir para eu fazer, eu vou fazer, e vou dar o melhor de mim, eu vou me doar. Independente do que a dona Lúcia está fazendo por você. De repente você diz assim: bispo, mas a dona Lúcia, o que ela paga para mim não é justo. Eu acho que a minha diária deveria ser tanto, e ela só está dando X para mim. Eu acho que isso não é justo. Não importa, faça o melhor de si, porque se você ficar olhando para o que os outros têm que fazer, você vai perder aqui, vai deixar de fazer aquilo que você tem que fazer, e a sua vida vai ficar travada. Você não pode decidir pelas pessoas, a vida é sua, você só pode fazer escolhas por você, você só pode decidir por você, você não pode decidir por mim, você não pode decidir pela pessoa que está do seu lado, você não pode fazer as escolhas do seu patrão. Então foque nas suas escolhas, e escolha e defina que você vai ser o melhor, e vai fazer o melhor em tudo. Se você é um funcionário, a mesma coisa, você trabalha lá no banco, e você considera que o que o banco te paga não é o salário justo, então não é por isso que você vai ficar enrolando durante o dia. Eu lembro que eu trabalhei num banco, antes de ser pastor eu trabalhava no Bradesco. Então, principalmente quando era dia 10, naquela época o dia 10 o banco ficava assim, muito mais do que hoje. Hoje a pessoa resolve os problemas pela internet em casa. Naquela época tudo tinha que ser lá na boca do caixa, você tinha que ir na agência. Então quando chegava dia 10 o banco lotava, e tinham pessoas que trabalhavam no mesmo setor que eu, que sabiam que aquele dia era o dia que mais precisava trabalhar, e elas sumiam, iam para o banheiro. Eu sabia que estavam lá enrolando, e eu tinha que ficar no balcão segurando a peteca, ficava tudo nos meus ombros. E eu procurava eu já estava na igreja, eu procurava dar o melhor de mim naquilo que eu fazia, porque eu não podia fazer a parte do banco e nem fazer a parte deles. A minha vida é eu fazer a minha parte. Se eu ficar preocupado com os outros, eu vou perder o foco daquilo que eu tenho que fazer. Então dê o melhor de você em tudo que você fizer. Nunca saia para trabalhar focado no que vão lhe dar, no dar-se-vos-á. Saia para trabalhar, saia de manhã para lutar focado no dai. Dê, se doe, se entregue, independente do que os outros estão fazendo, porque seja pelo meio que for, da maneira que for, de alguma forma a palavra vai ter que se cumprir, e de uma maneira ou de outra você vai ter que receber. Quem está me entendendo? Os céus e a terra passarão, mas aquilo que está escrito não vai passar. Por mais injustas que sejam as pessoas com quem você está lidando, se doe por elas. Isso vale para tudo. Eu já vi relacionamentos sendo transformados através desse tipo de atitude. Quantas vezes eu colhi testemunhos de mulheres que chegaram na igreja, que o casamento estava caminhando para um divórcio, vivia em pé de guerra, marido e esposa brigavam como cão e gato, um apontando para o outro: ah, eu não mudo porque você não muda, não, mas você não está fazendo a sua parte, e um cobrando a parte do outro, mas ninguém fazia a sua própria. Até que a esposa chegou na igreja e entendeu isso: ah não, eu tenho que me doar, Deus vai me honrar. E a esposa começou a ter uma atitude diferente. O marido chegava em casa bravo, de cara feia, ela abria o sorriso e dizia: o banho está preparado, a comida está ali, você precisa de quê? E o homem até estranhando, dizia: o que está acontecendo com essa mulher? Ninguém briga mais comigo aqui em casa, o que está acontecendo? E porque a mulher passou a se doar, daqui a pouco o homem estava vindo até atrás dela na igreja, desconfiado: essa mulher está muito alegre, eu vou seguir ela para ver onde é que ela está indo, porque ela está muito feliz, tem que ver se não tem um Ricardão na parada.
E acabou que ele descobriu, veio para a igreja, acabou se convertendo. Então, se você ficar preocupado com a parte dos outros, você vai esquecer de fazer a sua. Quem está me entendendo, pessoal? Diga eu. E se você ficar preocupado no que os outros têm que dar para você, você vai quebrar um princípio básico daquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, uma vez eu fui numa loja comprar um sapato, no shopping. Depois de escolher o modelo do sapato que eu queria, então eu falei para o rapaz, olha, o número é esse. E ele foi lá buscar. Aí ele voltou e falou assim, olha que pena, eu tenho um número tal, mas eu não tenho o teu. E ele estava me tratando muito bem. Aí ele disse assim, mas espera um pouquinho que eu vou ligar numa outra loja e eu vou ver se ele tem um número que serve para você. Aí ligou na outra loja, encurtando a história, ele falou, ó, lá na loja tal tem. Você pode então passar lá e pegar. Eu falei, então fechado. Eu vou lá na loja e compro o sapato. Aí eu me despedi dele, ele falou, não, mas você não vai pagar aqui? Eu falei, mas eu não vou pegar lá, eu pago lá. Ele falou, não, mas você pode pagar aqui também. E lá você procura o fulano e pega lá. Eu falei, mas eu não estou entendendo, se eu vou pegar lá, eu posso pagar lá. Ele falou, não, é que aí eu não ganho a comissão. Eu falei, comissão, entendi. Ou seja, todo aquele atendimento que ele me deu, não foi porque ele queria o meu bem, mas ele estava preocupado com a comissão. Ou seja, ele não estava me atendendo preocupado em se doar, mas ele estava preocupado no benefício que eu poderia dar para ele. Aí eu fiquei assim, porque isso é antiético. Você que trabalha, que lida com o público, ou com pessoas, que negocia, jamais olhe para a pessoa pensando no que ela tem para te dar. Preocupe-se em dar o melhor por ela. Eu virei para minha esposa e falei assim, nunca mais eu volto aqui. Ou seja, ele ganhou a comissão e perdeu um cliente. Quem está me entendendo, faz assim. E tem muita gente assim na vida. Ela fica só olhando para os outros, esperando o que aquela pessoa vai me dar, o que ela vai fazer por mim. Tem um personagem humorístico, que eu não lembro, mas um personagem que tudo que falava com ele dizia assim, e quanto é que eu levo nisso, e quanto é que eu levo nisso, e quanto é que eu levo nisso. Quem lembra desse personagem? Tem gente que é assim, tudo ela está assim, quanto é que eu levo nisso. Ela está sempre querendo vantagem. Para de focar na parte dos outros e preocupe-se em dar o melhor em tudo que você fizer, porque se você der o melhor naquilo que você fizer, de alguma forma, na mesma medida você vai receber, não importa de quem nem como, mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Quem crê nisso, diga eu. Fique de pé, por favor. E falando sobre errar em doar, não tem erro pior. O pior erro que você pode cometer em relação a isso é o erro do altar. Quando você vier aqui, ainda que você tenha muitas necessidades, sempre venha com esse pensamento: eu vou lá no congresso para dar o melhor de mim para Deus. Eu vou lá para obedecer, eu quero me doar. Porque é aqui onde as pessoas têm cometido os maiores erros. E é aqui onde se acerta, e quem acerta é onde nasce o sobrenatural. Coloque as mãos sobre o seu coração agora, feche os seus olhos. But a spirit of power and love and self-discipline. So everything I'm going to teach you today, the steps and their very practical steps cannot be done unless you get filled with God's love. That is spell. God is going to eliminate fear, and then you have the courage to make the first step. How do you get that love? You ask God for it. So here's the second step. Ask God for wisdom. You made the decision. Okay, I'm not going to let this thing go anymore. I'm not going to let it fester. I'm going to deal with this conflict that's been under the surface for so many years or months, and I'm going to ask God for wisdom. The Bible says in James chapter, God will give it to us. James 1, 5. If you want to know what God wants you to do, ask Him and He will gladly tell you. So the first thing you do is you make a decision. I'm not going to go along with this unresolved anymore. I don't want to be out of fellowship with God. I don't want my prayers unanswered. I don't want to be unhappy. I don't.